Nossa aula vai falar agora sobre números racionais. Vamos fazer uma definição simbólica de números racionais. Representamos inicialmente através da letra Q, este Q aqui meio estilizado, e este Q na verdade é uma fração A sobre B, tal que o A que aparece em cima aqui pertence a qualquer número inteiro, menos 2, menos 3, menos 1, 0, 5, enfim, e o B, que é o que aparece aqui embaixo, ele pertence aos inteiros sem o zero. Esse asterisco significa sem o zero, ou seja, excluído o zero. Em outras palavras, racional é todo número que nós podemos escrever sob forma de fração, né? Não que ele tenha que aparecer sob forma de fração. Por exemplo, o número 2, ele representa um número que é racional. Por quê? Porque eu posso escrevê-lo, se eu quiser, em forma de fração. Por exemplo, eu posso colocar como 4 dividido por 2, eu posso colocar isso aqui como 10 dividido por 5 e por aí vai. Então, eu posso escrever o 2 sob forma de fração, consequentemente, o 2 é um número racional. Mas, claro, você tem também o menos 1, que nós podemos colocar sob forma de fração. A própria fração mesmo, 1/2, que é uma fração dita própria, o 0 que você pode escrever sob forma de fração, 0 sobre 3, 0 sobre 4, 0 sobre 5, isso tudo vai dar 0. As dízimas periódicas são exemplos também, né? 0, 18, 18, 18 pontinhos, também representa uma dízima periódica em que ela é racional. O 2,3, que a gente pode escrever sob forma de fração, né? 23 dividido por 10, por exemplo. O 3,5 negativo. Então, são alguns números que são ditos racionais. Então, lembrem que racional é todo número que nós podemos escrever sob forma de fração. Lembrando que o que aparece aqui embaixo, que a gente chama de denominador, né, não pode ser zero. Então, veja bem, vocês têm este cálculo aqui, ó, 0, essa fração aqui, ó, 0 dividido por 3, isso aqui é igual a 0. Não há problema nenhum, 0 sobre 3 é 0, 0 sobre 5 é 0 e assim por diante. Agora, por exemplo, se eu tiver 4 dividido por 0, 4 dividido por 0, isso aqui, para nós, não terá existência, né? No nosso campo de atuação, eu digo que 4 dividido por 0 é coisa do mal, né? É isso que eu comento, né? Quer dizer, não tem existência, nós não tem sentido no nosso campo de estudo nós fazermos uma divisão por 0. Por isso que a gente excluiu o 0 no denominador, ok? Todo número decimal, todo número racional, melhor dizendo, ele terá uma representação decimal exata, tipo assim, 1/2 que você coloca como 0,5, que é uma representação exata, o 2,3, que é uma representação exata, o 3,5, que é uma representação exata, o próprio 2, que você pode escrever como 2,0, que é uma representação decimal exata, ou ainda infinita e periódica, né? Que são as dízimas periódicas. Então, todos esses números que têm uma representação decimal exata, né? Ou que for uma representação infinita e periódica, são exemplos de números racionais. Logicamente que quando a gente fala em número racional, o que vem em mente é o quê? A fração. A fração. Não só ela, já comentei, pode ser o 2, pode ser o 3, até porque o 2 a gente pode pensar como sendo uma fração aparente, né? Ó, 4 sobre 2 é uma fração aparente, porque na verdade é na aparência só que ela é uma fração, porque 4 sobre 2 corresponde a um número inteiro, né? Assim como 10 sobre 5, que corresponde a 2, são frações aparentes.
Mas eu estou me referindo a frações que não são aparentes, né? Frações assim do tipo 1/2, fração do tipo 12/5, fração do tipo 4/8, enfim. E o que é uma fração, né? O nome já diz tudo, é uma parte fracionada de alguma coisa que foi dividida em partes iguais. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma barrinha de chocolate. Eu dividi essa barrinha de chocolate em 4 partes de igual tamanho. E aí eu pego e vou comer uma parte desse chocolate. Eu vou comer uma partezinha dela. Ou seja, eu comi o quê? 1 de um total de 4. Vocês estão percebendo que o 4 que a gente tem aqui embaixo e que a gente chama de denominador, ele representa para nós a quantidade de vezes em que a unidade foi dividida, a quantidade de vezes em que o todo foi dividido. Então vou colocar aqui, ó, a quantidade de vezes em que o todo foi dividido igualmente. Foi dividido igualmente. Ou seja, esse meu todo aqui, é como eu exemplifiquei, vamos supor uma barrinha de chocolate. Ele foi dividido em 4 partes iguais. Então, você tem 4. E o que aparece aqui em cima, que a gente chama de numerador, né? Lembre que o que está embaixo é denominador, está debaixo, denominador, debaixo, denominador. O que está em cima é numerador. Representa o quê? Representa as partes que você pegou desse meu todo que foi dividido em 4 partes. Então, significa as partes pegas, vamos chamar assim. As partes pegas, ou seja, estou usando um termo bem coloquial, ou seja, as partes que eu peguei do todo. É isso que a gente tem como numerador. O que representa a fração 3/4? Bom, é só você pegar aqui, no caso, esta minha barrinha de chocolate, eu dividi em 3 partes igualmente e eu peguei o quê? Eu peguei dela, no caso, 3 partes. 3 partes. Então, o que significa isso? Significa dizer que eu tenho 3 de um total de 4. Ou seja, eu peguei 3 partes de um total de 4. Ou eu comi 3 partes do chocolate em que ele foi dividido em 4 partes igualmente. Tá certo?